A verdade é que esse governo só se mexe quando as pessoas demonstram força. E logo, logo isso vai se resolver pela pressão, principalmente dos professores da ADIPAP. Lembro-me como se fosse hoje, quando um grupo de professores, formado por ativos e aposentados do município, iniciaram a luta para receber seu dinheiro sem qualquer tipo de desconto indevido, sem ter que pagar honorários. Isso foi no ano de 2022. Esse grupo se organizou, cresceu, tomou força e hoje são mais de 400 professores organizados na associação ADIPAP, a qual tem legitimidade garantida pelo TJ Bahia, inclusive com o corpo jurídico que está desenvolvendo um grande trabalho. O advogado que trouxe à tona a informação de que esse dinheiro do precatório dos professores não está bloqueado. Frise-se com sucessivas vitórias no Tribunal de Justiça da Bahia, como a última decisão da última semana que rejeitou o recurso da PPI à PLB. Tenho a grata satisfação de ter encampado e encorpado essa luta desde lá de 2022 e participar de toda essa construção 2022, 2023 até hoje, 2024. Tive a coragem de trazer o debate sobre o precatório do Fundef para esse plenário. Fui às emissoras de rádio dessa cidade, dei entrevistas, cobrei que tanto esse parlamento quanto o executivo discutissem o tema, bem como que essa casa cobrasse junto comigo e todos esses professores. Prefeito, pague o precatório aos professores, porque o dinheiro não possui bloqueio judicial. E isso foi nas sessões plenárias do dia 7 e dia 15 desse mês de fevereiro. Cobrei em alto e bom som que o pagamento do precatório do Fundef fosse realizado com juros, correção monetária e sem qualquer tipo de desconto. Quem quiser que vá cobrar seus honorários depois. Agora, no meio dessa luta, surge o requerimento que será votado aqui nesse plenário no dia de hoje, feito pela Comissão de Finanças. Se tem uma coisa que aprendi nesses 3 anos e 2 meses de mandato, foi que requerimento, vereador Augustão, apesar de ser uma atividade cotidiana do vereador, não é o que resolve. Toda semana reclamação nesse plenário por parte dos vereadores e vereadoras de que os secretários não respondem nem atendem os requerimentos dos vereadores, nem o próprio prefeito. De modo que, se os secretários não atendem, piorou esse prefeito. Em verdade, esse não cumpre sequer decisão judicial na área da saúde, quanto mais requerimento. Portanto, se não houver o pagamento por parte do município, não é por conta de um requerimento. Não é isso que vai forçar o prefeito a pagar. E sim, por essa luta promovida pela ADIPAP. Uma luta que foi subestimada por muitos. Mas só o fato de estarmos aqui hoje já mostra o quanto a ADIPAP é vencedora e está de parabéns por não abrir mão de seus direitos. Mas, como eu disse, esse requerimento, apesar de não ser respeitado nem pelos secretários, quiçá pelo prefeito, na verdade o prefeito não respeita a decisão judicial. Esse requerimento é uma atividade cotidiana. Eu mesmo faço requerimentos. Haja vista que faz parte do papel do vereador, fazê-los e encaminhá-los. A verdade é que esse governo só se mexe quando as pessoas demonstram força. E essa força dos professores estão mostrando aqui, e logo, logo isso vai se resolver pela pressão dos professores, principalmente dos professores da ADIPAP. Essa semana houve o sepultamento de mais uma professora que estava aguardando por esse precatório. Outras tantas estão debilitadas. Em verdade, cada qual com o seu plano pessoal para esse dinheiro. Aí o escritório contratado pela prefeitura já recebeu os seus 20 milhões de reais. O município já está gastando dinheiro que já está na conta, mas não possui bloqueio algum. E o prefeito não paga, esperando a homologação de um acordo que beneficia escritórios de advocacia. Pague-se o precatório aos professores sem cobrar por cálculo, sem desconto de honorário integral na conta deles. E depois aqueles que, quem quiserem que pagar advogado, que pague na justiça. Enfim, o fato é que, apesar de saber da ineficácia dos requerimentos junto a esse governo espúrio, não sou totalmente contrário a ele. Assim, eu venho analisar o requerimento da Comissão de Finanças e Orçamento, li com atenção o texto conjuntamente com o meu chefe de gabinete, que é o doutor Dante Valadares. Após essa análise e com base no artigo 107, parágrafo 4º, combinado com os artigos 116 e 167, todos do regimento interno desta casa, quero propor aos colegas 2 emendas aditivas importantíssimas a esse requerimento. A primeira emenda aditiva é inserir no texto o seguinte trecho: com juros,
correção monetária sem qualquer tipo de desconto e que a habilitação, planilha de rateio, bem como os cálculos sejam realizados pelo município através de sua estrutura administrativa. A justificativa dessa emenda é que existe um acordo entre a PPI e a Prefeitura para que a habilitação, bem como a planilha de cálculo e rateio, sejam feitos pela entidade sindical, a qual, devido a isso, obriga os professores a assinarem contratos honorários, onde estes poderão alcançar mais de 10 milhões de reais. Ainda a conduta do governo tende para permitir o desconto desses honorários, ou seja, a retenção destes. São as cláusulas 5ª e 7ª do referido acordo. Assim, para proteger a categoria dos professores do nosso município, proponho, vereador Gurita, essa emenda aditiva, já que, apesar de não homologado, mostra a tendência do governo. A segunda emenda aditiva é para acrescentar o trecho, outro sim, que a ADIPAP, que é a Associação Legítima e também representa a categoria, seja inserida na comissão de acompanhamento do precatório do Fundef. As razões dessa segunda emenda aditiva é porque o processo deve ser transparente e democrático, inserindo todos os atores envolvidos na questão. Ocorre que essa comissão de acompanhamento tem previsão de 3 representantes da PPI e PLB e nenhum representante da associação. Além dessa configuração não ser democrática, temos que muitas coisas estavam escondidas à sombra desse famigerado acordo entre o sindicato e a prefeitura. Desse modo, é imprescindível, é necessário, é urgente que a ADIPAP seja inserida nessa comissão para a garantia da democracia representativa, da lisura e da transparência no processo desse pagamento. E tenho certeza que não só os professores que estão nesse plenário, mas todos os professores concordam com isso. Fica aqui, então, as 2 emendas aditivas propostas por mim. E deixo claro que, mesmo que não sejam aprovadas essas emendas, sou favorável à aprovação do requerimento, pois, apesar de tudo, é um documento. E não, como diz meu pai, o que abunda não vicia. Então fica aqui, presidente, professores, e quero dizer mais. Se essa situação chegou a esse termo, não foi por falta de diálogo. Quem criou a Associação dos Professores foi o sindicato, a PPI e a PLB, que escorraçou esses aposentados que contribuíram a vida toda para o engrandecimento do seu sindicato. E na hora que mais precisou do sindicato, eles foram rechaçados, inclusive, infelizmente, vou ter que dizer isso aqui na frente de Vossa Reverendíssima, o bispo daqui, de Ilhéus, que foi se tentado tudo, bispo. Todo tipo de diálogo. Mas, infelizmente, a PPI, a PLB, ela não está pensando nos professores. Está pensando nos escritórios de advocacia, inclusive esse escritório que veio lá do Ceará para tirar o dinheiro do professor. Isso, para mim, é um absurdo inominável. E, prefeito Mário Alexandre, tome vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara, porque esses professores se dedicaram a vida toda e não é justo o que o senhor tem feito com a classe dos professores. E o secretário Bento, que para mim é um dos grandes articuladores de todo esse engendramento maquiavélico, ele tem que ser descortinado e tem que ser demonstrado que ele não tem condição de gerir a própria casa.